Tua graça me basta. Nós acabamos de cantar agora no nosso louvor. Tua graça me basta, Senhor. Que realmente a graça do Senhor possa nos bastar. Que a gente não brigue tanto, não lute tanto para ter tantas coisas inúteis. E que a gente consiga, com a graça, só com a graça de Deus, poder viver. E daria. A graça de Deus é muito mais do que a gente imagina. Mas que isso fique no nosso coração, né? Que entre já no seu coração. A graça de Deus é muito importante. Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Hoje nós estamos com 39 graus. Agora deve estar uns 35, né? 35, 34. Mas mesmo assim está muito quente. Está muito abafado. Mas nós estamos aqui para dar glória ao Senhor. Eu quero, hoje é Santa Ceia do Senhor, né? Nós vamos falar hoje em Lucas capítulo 8, no versículo 43, e eu coloquei hoje a cura milagrosa. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu quero chamar a pastora Ana aqui, para ela orar pelos os dizimistas e ofertantes, né? Que nós sempre fazemos a unção dos dizimistas e ofertantes, que o Senhor possa estar abençoando cada um daqueles que de alguma maneira ajuda na obra. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, consagramos a Ti esse óleo, Senhor, como símbolo da Tua graça, da Tua prosperidade sobre nossas vidas, que o Senhor possa abrir as comportas dos céus, meu Pai, e derramar sobre nós as Tuas mais ricas bênçãos, Pai, dando-nos prosperidade que venha do Senhor, meu Pai, que o Senhor encha nossos celeiros, meu Pai, e consagro também ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, que o Senhor venha multiplicar na Tua casa e multiplicar em nossas vidas, Pai, de maneira sobrenatural, Pai, pois a Tua palavra diz que nós comeremos o melhor desta terra, Pai, e nós estamos aqui para fazer o melhor também para o Senhor. Receba nossa adoração nesta noite, receba nossos louvores, receba, Senhor, aquilo que nós temos a entregar ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Podemos ofertar e receber a unção. Aleluia. Hoje nós pusemos um ventilador bem na cara do gol aqui, senão não aguenta, só que ele fica virando as folhas da Bíblia aqui, mas tudo bem, a gente dá um jeito aqui. A gente não adianta. O calor é tanto que mas daí acho que derrete, não? A gente é capaz de derreter aqui. Apesar que eu estou precisando derreter um pouquinho, né?
Estou só uns 20 quilos acima da média aqui. Deixa eu tentar pôr no chão. Aí pelo menos não vai na Bíblia, né? Vamos ver se dá para aguentar. Amém. Aí deu certo. Ai, glória a Deus. Quero falar, antes de falar alguma coisa, nós estamos programando um tipo de encontro, um mini encontro de casais, não seria encontro de casais, é uma reunião com alguns casais, não da nossa igreja só, mas de várias igrejas, de várias comunidades. Nós unimos vários pastores. A ideia não é muito grande, é uma coisa bem pequena, um dia só, uma tarde só, a gente tentar conversar entre casais, né? Nós sabemos que os casamentos hoje, infelizmente, estão todos à beira da falência, a maioria deles, né? À beira da falência, e às vezes muitos deles estão se acabando por falta de uma pequena palavra, uma pequena ajuda, né? E a gente tem orado e conversado com várias pessoas, e tudo nos leva a tentar fazer isso aí. A gente não sabe nem se vai dar certo ainda. Nós estamos ainda preambulando tudo, né? Então, no dia 20, segunda-feira, é um feriado, nós vamos tentar juntar alguns casais e fazer alguma coisa. Nós não queremos fazer nada oficial, não é uma obra de nenhuma igreja, não é a igreja Agnus, não é a igreja de outra denominação, não é essa a ideia. A ideia é a gente falar de Jesus para os casais, simplesmente, né? E depois a gente vai tentando, e com o tempo, se frutificar, a gente pode ver daí o que fazer mais para frente, né? Mas nós queremos, no momento, salvar casamentos. E salvando casamentos, nós salvamos famílias. Salvando famílias, nós conseguimos salvar as pessoas, levar para Jesus para que haja salvação. Essa é a ideia simples, né? Ou pelo menos parece simples, né? Nem tanto assim, mas parece. Então, que o Senhor nos ilumine, né? Eu já quero colocar em oração, desde hoje, todos vocês puderem que colaborar, orem também, peça a Deus que realmente seja uma coisa abençoada, que as pessoas realmente aceitem, porque hoje as pessoas não gostam de ser contestadas, as pessoas não gostam de confessar seus erros, as pessoas não gostam de pedir perdão, as pessoas não gostam de se comunicar, as pessoas acham que elas resolvem tudo sozinhas, que elas não precisam de ninguém, e é por isso que a gente está nesse caos, né? No mundo todo, não só no casamento, mas principalmente no casamento. Então, se nós conseguirmos fazer alguma coisa, se Deus nos deu esse dom, né, da gente estar podendo ajudar os casais, que a gente possa realmente fazer isso, tá? Eu também queria colocar em oração pelo apóstolo Cássia, apóstolo Doug, né, que eles estão com uma maratona lá nos Estados Unidos também, na igreja de Orlando, eles estão fazendo lá mudanças, coisas abençoadas lá. Que Deus esteja com eles, que dê força para eles, frutifique aquela obra, né? Nós estamos orando e pedindo para que tudo seja conforme a vontade de Deus, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, como nesse encontro de casais, né? Nós temos o encontro de casais da Agnes, nós temos em outras igrejas, mas a gente quer fugir um pouquinho do padrão e a gente quer levar pessoas que não são de igreja, essa que é a ideia, né? Porque você fala assim, é da igreja Agnes, então eu não vou porque eu sou assembleia. Aí é da assembleia, eu não vou porque eu sou quadrangular. Então a ideia é não ter igreja, não ter nome, não ter nada, é um encontro de casais só, né? Não é nem um encontro, é um microencontro, uma tarde de casais, né? Nós precisamos até mudar o nome, né? É uma tarde com os casais, e nós vamos bater papo, trocar ideia, comer, nós vamos comer também, nós vamos levar umas comidas lá, cada um leva um pouco, a gente vai ver como vai fazer o melhor jeito, vamos nos divertir um pouco, vamos conversar, vamos trocar ideia, né? E orar. Mesmo aqueles que não sejam católicos, não sejam crentes, sejam católicos no caso, né? Ou mesmo que não tenha religião, a gente vai tentar, né, pedir autorização para que a pessoa não se ofenda, porque tem gente que se ofende quando a gente ora, né? Então, pedir, se tiver jeito, a gente ora, uma linguagem universal, né, uma oração sem muito preconceito, tentar fazer tudo sem ligação com qualquer religião, nem católica, nem protestante, nem espírita, não tem nada, é Jesus, Deus e os casais, só isso. Essa é a ideia. Eu estou pedindo a Deus, o Espírito Santo, que me ilumine para que a gente faça da melhor maneira possível e seja uma coisa realmente agradável, não só aos casais, mas principalmente a Deus. Porque se não for da vontade dele, se não for para agradar o Senhor,
Se for para agradar o tinhoso, eu não quero fazer. Não vai valer a pena. Nós temos que fazer para agradar a Deus. Então, é lógico que nós queremos agradar os casais, queremos que eles realmente resolvam os problemas, se tiverem problemas, se não tiverem, que seja para melhorar a vida deles, ótimo. Mas que seja principalmente agradável ao Senhor Jesus, agradável a Deus. Amém? Orem conosco, né? Se vocês puderem, coloquem nas suas orações para esse encontro de casais e também lá para a igreja de Orlando, a igreja Agnes de Orlando, né? Que a apóstola Cássia e o pastor Doug estão lá, pediram as orações, então que a gente continue orando por eles. Amém? Muito bem, vamos falar sobre a cura milagrosa. Lucas 8, no 43 até o 48, fala sobre uma cura milagrosa. Diz assim a palavra do Senhor: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém podia curá-la. Ela chegou por trás de Jesus, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. E Jesus perguntou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. E então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Amém? Ô Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, ajuda esse teu servo a expor da melhor maneira possível essa palavra, para que haja salvação nas nossas vidas, para que haja salvação nas vidas daqueles que possam ouvir essa live mais tarde, Senhor, em outro momento, ou agora mesmo ao vivo. Que o Senhor esteja em nossos corações. Louvado seja. Muito bem. Essa história é uma história bem, já muito batida, né? Muita gente, eu acho que dificilmente tem um crente que vai na igreja que não saiba essa história, né? Todo mundo já ouviu falar dessa história. Mas a gente sempre, é o que eu falo, né? A palavra de Deus não é que ela se renova. A palavra de Deus, ela já é encantadora. A palavra de Deus, ela é nova sempre. Não é que se renova, ela é nova, ela é atual, né? Ela cabe em todos os momentos da nossa vida. E essa palavra, ela tem muito para nos ensinar. Vamos ver, né? A mulher do fluxo de sangue foi a pessoa que tocou na orla das vestes de Jesus. Ela pensou que poderia ser curada sem que Jesus percebesse. Por quê? Ela estava, né, com a menstruação dela que não parava, né? Ela sangrava direto. E naquela época, uma mulher que menstruada, ela não podia encostar em ninguém. Onde ela tocasse, até a comida que ela tocasse, se ela tocasse na mesa, assim, precisava jogar aquela mesa fora, ou ela comer sozinha, porque ninguém podia comer. Se ela pegasse numa roupa, precisava lavar a roupa, lavar. Um homem que encostasse uma mulher dessa, ele estava impuro, ele tinha que ficar 7 dias para tirar a impureza. Olha que coisa absurda, né? Mas, enfim, era a lei, né? Era a lei, e era assim que se sentia. E ela, imagina uma pessoa, uma mulher, que não podia chegar perto de ninguém, nem do pai, nem da mãe, nem do filho, nem do marido, não sei nem se ela tinha esposo, não fala, a história dela é muito curtinha, não fala nada, mas mesmo que ela tivesse, ela não podia chegar perto de ninguém, ela não podia fazer nada. E é muito difícil, né, a gente viver num lugar e você não poder fazer nada, não poder chegar perto de ninguém. Então, quando ela chegou perto de Jesus, ela falou: vou só tocar na fiapinha da roupa, né? Porque eu tenho certeza que Ele é Deus, e se eu tocar na roupa, no pedacinho da roupa dele, eu vou ser curada. E ele não vai perceber, né? Ela pensou isso, ele não vai perceber, só toquei ali. Mas ela esqueceu da onipresença de Deus, ela esqueceu que Jesus é o Filho de Deus, ela esqueceu de várias coisas, mas o que valia nela era a fé que ela tinha, coisas que nós, infelizmente, hoje não temos mais. A história da cura dessa mulher está registrada nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os 3 evangelhos sinóticos. É interessante notar que o milagre sobre a mulher do fluxo de sangue ocorreu quando Jesus estava indo realizar outro milagre. Vocês lembram disso? Ele estava a caminho da casa de Jairo, cuja filha até então estava em estado terminal, quando essa mulher tocou. Lembram que foi lá, Jairo falou: o senhor tem que ir na minha casa curar minha filha, que ela está morrendo. E Jesus falou que ela não ia morrer, mas vamos lá.
Só que no caminho apareceu essa mulher. Ele estava indo fazer um milagre, que ele curou a filha de Jairo. Nesse meio tempo, ele encontrou essa mulher no caminho. Quem era essa mulher, né? A Bíblia não registra o nome da mulher. Tudo o que a gente sabe é que ela era uma moradora da cidade de Cafarnaum. Antes de se encontrar com Jesus, ela já havia sofrido por 12 anos, isso porque ela conta na própria narrativa, né? Ela vai narrando a história, senão a gente não saberia, não tem nada falando sobre isso em livros de histórias, nada. Alguns estudiosos entendem que o fluxo daquela mulher era constante, já outros entendem que a hemorragia não era necessariamente constante, mas era frequente. Também tanto faz, né? Porque se for todo dia, direto, ou se for, sei lá, cada 2 dias, cada 1 dia, tanto faz, ela ficava impura de todo jeito. Não tinha muita diferença. Então, periodicamente, ela sofria com a perda excessiva de sangue. Seja como for, a hemorragia deixava ela debilitada, né? Eu nunca menstruei, né? Não sei como funciona. Tem muitos homens querendo menstruar hoje, né? Hoje está cheio. Não vamos falar desse assunto, né? A gente é proibido de falar dessas coisas, mas está cheio. Estão assim, louco para menstruar. Deus devia fazer um milagre na vida deles, né? Deixar eles menstruando, ver o que é bom para a tosse. Mas a mulher, eu não sei, eu não fui atrás de pesquisar, mas eu não sei quantos litros, chega a ser 1 litro de sangue que perde, eu não sei quanto foi, não sei se alguém sabe, mas eu não sei. Mas não deve ser pouca coisa, né? Porque a mulher fica debilitada, fica fraca, fica irritada, tem um monte de problema nesse ponto. Imagina essa mulher, imagina quem aguentava ficar com ela, irritada direta, brava direta. Mas não era esse o problema, né? A gente está brincando, mas era complicado. Então, ela sofria com essa perda de sangue. Além disso, o fluxo de sangue também a tornava impura. Isso que era o pior para ela. Ela não podia tocar em ninguém, ela não podia chegar perto, ela não podia ir na sinagoga, ela não podia ir na igreja, ela não podia ir, vamos dizer que ela estudasse, não podia ir numa escola, ela não podia abraçar o filho dela, não podia fazer nada. Tudo que ela chegasse perto, ela tocou, está impuro. Ela chegou perto, a pessoa já se afasta dela. Além disso, dessa forma, né, aquela mulher enfrentava uma série de privações religiosas e sociais. Ela jamais poderia ir à igreja, ao templo de Jerusalém, por exemplo, né? Tudo o que ela tocava era visto como imundo. Diante da lei levítica, a cama em que ela dormia, a cadeira em que ela se sentava, as coisas que ela usava e as roupas que ela se vestia eram todas imundas. Olha que situação. Qualquer um que tocasse a mulher era considerado imundo também. É outro problema. Então, nem que você quisesse ajudar, você não podia. A Bíblia diz que a mulher havia procurado ajuda de todas as formas. Ela gastou tudo o que ela tinha, mas os médicos não conseguiram curá-la, né? Lá em Marcos 5,26 fala, né? Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Pensou? Você gastar tudo que você tem, não tem mais o que fazer e você está piorando. E aí você escuta que tem um cara vindo ali na cidade que faz milagres. Será que a gente teria a mesma fé dessa mulher? Eu fico pensando, sabe, eu sempre coloco as coisas no dia de hoje, né? Será que a gente com uma doença qualquer, hepatite, sei lá, gastrite, qualquer dor, qualquer problema, que não fosse de morte, né? Porque com certeza, você fala, vai morrer amanhã com de câncer, você vai correr atrás de qualquer macumbeiro que você achar, né? Aí você fica desesperado. Mas vamos dizer, uma doença que é ruim, é chata, mas não é de morte, né? É aquela coisinha chata, que todo dia dá aquela dor de cabeça, aquela dor nas pernas. Será que a gente ia atrás de Jesus? Será que a gente conseguiria ter essa paciência, vendo aquele monte de gente, e a gente, vamos dizer que a doença que a gente tivesse era mal cheirosa, as pessoas não sentiam nojo da gente. Estou pondo na nossa realidade, né? Qualquer um, homem, mulher, mas a doença dava mau cheiro, e você queria ser curado disso aí, mas não. Será que a gente ia nos pés de Jesus? Será que a gente teria a fé de tocar só um pedacinho da roupa dele? E eu sei que ele vai me curar. E eu sei que vou ser curado.
Tudo isso indica a situação desesperadora da mulher, né? Nos últimos 12 anos, ela havia vivido na solidão, acompanhada só de vergonha. Jesus estava seguindo, né, por um caminho em Cafarnaum, cercada por uma grande multidão, como sempre, né? A maioria pedindo coisa, a maioria querendo milagre, a maioria querendo assistir, a maioria querendo ver coisas para poder entregar, para poder falar mal dele, infelizmente, né? A gente fala, né, tem uma multidão seguindo fulano. Nessa multidão tem um monte de gente ali infiltrado no meio para fotografar, para filmar a hora que ele cai, se ele falar uma palavra errada, se ele falar alguma coisa que desagrade o ministério, entende? Então Jesus estava ali andando e fala assim, tem uma multidão, dá impressão para quem ouve, né, que fala assim, nossa, Jesus era muito amado, uma multidão atrás dele. Mas a gente tem que pensar logicamente, e pela lógica, tinha lógica, né? Tinha muita gente, porque amava Jesus, já considerava Jesus, já estava seguindo Jesus, tem muita gente, sabe disso, tem narrativas dentro da Bíblia falando isso, mas uma grande parte desse povo, eles iam lá como espia dos fariseus. Os fariseus falavam, vai lá, segue Jesus e fala tudo que ele faz para mim. Os caras iam lá e marcava, né? Não tinha fotografia, né? Eles tinham que marcar em algum lugar, não sei como que eles faziam, né? E depois iam entregar lá, olha, Jesus curou tantas pessoas, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus falou isso, Jesus falou contra os fariseus. Eles entregavam tudo, entende? É mais ou menos como o YouTube, o Facebook faz hoje com o Xandão, entrega tudo que nós falamos aqui, nós falamos qualquer coisa aqui, o Xandão está sabendo. Aí ele manda prender quem ele quer, fala o que ele quer, e lá era mais ou menos isso. Né? E Jesus estava sendo perseguido mesmo, então aquela multidão que ia atrás dele, não se pode pensar que todos eram do bem, era todo mundo que amava Jesus, não, uma grande parte eram os que eram entrega, que espia, né? Uma outra parte eram pessoas que estavam só querendo ver o milagre, porque nas igrejas é assim, você fala assim, lá na igreja tal tem revelação, eu vou lá ver, né? Ele nem precisa revelar para ele nada, ele vai ver, ele quer ver como é que funciona, como é que é, isso é curiosidade. Lá na igreja do fulano, lá, põe a mão, o cara cai, endemoniado, eu quero ver, ele vai lá para assistir, entende? Então tem muita gente nessa multidão de Jesus, que é assim, eles estavam para ver, eles queriam ver Jesus fazer o milagre, o cara estava morto e ressuscitou, o cara estava com o pé torto, agora está com o pé direito, olha que beleza. Né? Talvez eles não achassem maravilhoso, eles só achassem uma coisa assim, que mágica boa, né? É um mágico que está fazendo isso. Mas tinham aqueles que tinham fé, tinham aqueles que, como essa mulher, estavam seguindo Jesus, porque sabiam que ele podia ajudar, que ele podia fazer alguma coisa, por mais impossível que fosse. Para essa mulher, por que é tão detalhado, 12 anos, gastou tudo que ela tinha, com vários médicos, para mostrar que a doença era uma doença grave, era uma doença que ninguém estava conseguindo resolver, não era uma coisa simples, porque senão vão pensar assim, Jesus, coincidentemente, a hora que ela tocou em Jesus, passou o efeito da doença, não é assim, né? Não passou, foi milagre, né? O escrito bíblico, ele fala muito bem, dá para a gente entender muito bem isso, que ela tinha dificuldades palpáveis, coisas grandes, não era pequenininho, não era uma coisinha à toa, era terrível a vida dela, e ela, pela fé, conseguiu um milagre, só de encostar num pedacinho da roupa. Jesus estava indo então para Cafarnaum, né? Ele já havia curado muitas pessoas naquela região, então era natural que as pessoas o acompanhassem. A multidão era tão grande que acabava dificultando sua caminhada, eram muitos esbarrões, e Jesus caminhava apertado e com dificuldade, né? Parecia os políticos de hoje, né? Nem tanto, né? Porque os políticos de hoje estão sendo vaiados na rua, né? A mulher do fluxo de sangue viu em Jesus a oportunidade de sua cura, a oportunidade da vida dela. Falou, se não pegar dessa vez, não tem mais. Creu que se ao menos tocasse na veste de Jesus, sua hemorragia seria curada. Sabe? Eu fico pensando, que fé. Porque às vezes Jesus quer isso da gente, que a gente acredite que vai dar certo. Eu sou um que tem pouca fé.
Eu não acredito que vai dar certo, eu só acredito a hora que eu estou vendo as coisas. Eu sou que nem São Tomé. Eu gostaria de ser diferente disso. Eu oro a Deus para tirar esse São Tomezismo de mim. A gente precisa acreditar sem ver. Nós precisamos ter certeza que nesse encontro de casais, vai fazer? Vai fazer. Em nome de Jesus, o Senhor está do nosso lado, vai acontecer, acabou. E vai dar certo, vai ser maravilhoso, funcionar e pronto. E vai dar certo. Mas a gente fica assim, será que vai dar? Será que? Se der certo, a gente faz, sabe? Sempre tem um plano B, sempre. Ela não tinha plano B. O plano dela era encostar na veste de Jesus e ser curada, porque ela sabia, ela tinha certeza absoluta que ela ia ser curada. Essa certeza absoluta que nós precisamos ter. Quando a gente abre um negócio, quando a gente compra um carro, quando a gente casa, né? Quando a gente vai ter um filho, tudo tem que ser assim. Eu quero, eu vou fazer porque Deus está comigo. Entende? Antes de fazer, ora a Deus, é isso que é importante. Né? Provavelmente ela não tenha orado muito, não sei se ela orou, não fala isso aqui, né? Mas ela deve ter buscado, ela buscou ajuda em tudo quanto era lugar. Chegou um momento que ela talvez tenha se inclinado a Deus, não fala no texto, mas talvez ela tenha se inclinado e Deus falou, vai lá, toca na veste de Jesus, você cura. Porque Deus faz isso com a gente. Quantas vezes que Deus fala para a gente, vai lá e faz, vai lá e fala, vai lá e convence, vai lá e explica, vai lá e pregue. É que a gente não escuta Deus, porque nós agora temos aquele maldito do fone de ouvido, que agora como é que é mesmo? Bluetooth, é o Bluetooth, não é Bluetooth? Eu não sei falar, mas é um foninho assim, que você põe sem fio, você enfia dentro da orelha aqui, um para cada lado, liga o seu celular, põe no bolso, no carro, qualquer lugar, e fica escutando, Como é que Deus vai falar com a gente? E é pastor, diaconisa, é escritor, é professor, todo mundo usa, e até eu. Não uso sempre, mas às vezes eu uso também. Eu não gosto muito de usar, mas às vezes é obrigado a usar, até para não fazer barulho, para atrapalhar os outros, você acaba usando. Mas tenta não usar, tenta deixar Deus livre. E se não for isso, a gente está ali ouvindo a TV, ouvindo rádio, ouvindo qualquer coisa, sempre está ouvindo barulho, sempre tem conversa, a gente gosta de estar no meio, né? A gente não é capaz de ficar em silêncio e falar, fala Deus que eu quero ouvir. A gente não consegue. Mas essa mulher talvez tenha ouvido Deus, e Deus falou para ela, vai lá e toque na veste de Jesus, e você vai ser curada. E ela acreditou. Então, ela veio por trás da multidão e tocou na orla do vestido de Jesus, e foi curada imediatamente. Mas a mulher achou que poderia tocar em Jesus sem que ele percebesse. Por causa de sua condição, naturalmente, ela não desejava se expor, né? Porque ela falou, agora, se ele perceber que eu toquei nele, ele pode virar e brigar comigo, porque ele vai ficar impuro. Ela não imaginava a grandiosidade de Jesus. A maioria daquelas pessoas ainda não sabiam quem era Jesus. Para eles era um homem milagroso, né? Não sabia que era Deus, não sabia nada. Então, logo que tocou na orla de Jesus, Jesus entendeu o que tinha acontecido, né? Talvez por um instante, ela concluiu que Jesus nunca ia perceber. Porém, estava enganada. Jesus sentiu que alguém havia tocado. Por isso, perguntou, quem tocou a minha veste? Aí o pessoal falou, mas todo mundo toca a sua veste, está todo mundo empurrando, puxando, todo mundo quer chegar perto, entende? Os discípulos acharam que a pergunta de Jesus não fazia sentido, muitas pessoas estavam tocando Jesus, mas Jesus sabia que alguém havia tocado nele, não apenas com as mãos, mas com a fé, e nem tocou nele, tocou na veste dele, mas ele sentiu. Olha como que é importante isso, gente. Quantas vezes a gente ora, a gente implora, a gente clama, a gente ajoelha, a gente faz jejum, pedindo para acontecer alguma coisa, mas a gente não acredita que aquilo pode acontecer. A gente não tem fé suficiente para dizer, vai acontecer. Eu vou fazer o milagre, o jejum, eu vou orar, eu vou fazer tudo o que precisa, mas eu tenho certeza que Deus vai me atender. A gente não tem. Eu estou falando no geral, tá? É lógico que tem sempre alguém que tem gente que tem muita fé, mas na grande maioria não tem. Nós não vivemos pela fé. Paulo falou que nós deveríamos viver pela fé, mas nós não vivemos pela fé.
Mas como Deus, Jesus sabia, né, que em resposta a um toque de fé, o poder curador havia saído dele, ele sentiu esse poder saindo dele, né? Então a mulher escutou a pergunta de Jesus e percebeu que ele procurava por ela, né? Entendeu que não tinha como ela se esconder. Uma hora alguém ia falar, né? Essa moça aí ia ser pior. Então ela acabou falando, né? A Bíblia diz que naquele momento a mulher se aproximou de Jesus, tremendo, e declarou a verdade. É preciso entender que aquela era uma situação embaraçosa para ela. De acordo com a cultura da época, é inapropriado que ela ficasse em evidência pública. Ela não podia aparecer, ela não podia estar na rua, ela não podia encostar em ninguém. Além disso, sabia que sua doença a tornava impura e ela não podia tocar. E ela tocou, né? Então não sabia se Jesus iria repreendê-la por causa do que havia sido feito ou não. Mas assim mesmo ela se prostrou, né, diante de Jesus e contou a ele tudo o que estava acontecendo. Provavelmente foi nessa hora que ela explicou o sofrimento que havia enfrentado por 12 anos. Tá? Mas ao invés de repreendê-la, Jesus a confortou de forma amorosa. E ele falou: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre do teu mal. Vê que coisa? A gente às vezes pensa que Jesus vai repreender a gente, né? A gente fala: nossa, o que eu fiz não é certo. Como aquele centurião, né? Que falou para Jesus que o servo dele estava doente. E Jesus falou: não, né? Pode curar. Mas o senhor não precisa nem ir lá. O senhor não precisa ir lá, porque o senhor pode mandar de longe. E aí Jesus falou: não, eu nunca vi tamanha fé, nem nos judeus, nem nos cristãos aqui que estão comigo. Você entende? Então nós temos como demonstrar fé. E os exemplos estão na Bíblia, nós temos que ler, nós temos que entender o que é fé e como demonstrar essa fé, né? Porque às vezes a gente fala muito, mas faz muito pouco. Nós falamos demais, nós discursamos demais, nós estudamos demais, nós falamos palavras bonitas, mas no fundo a gente não age como deveria agir. Com essas palavras, Jesus não apenas garantiu que a saúde da mulher havia sido restaurada, mas também restaurou a vida dela, né? A vida social, religiosa. Agora aquela mulher podia finalmente ir em paz. A história dessa mulher certamente tem muito para ensinar para a gente. Em primeiro lugar, aprendemos que Jesus é a esperança para os desesperançados. Aquela mulher tinha esgotado todos os seus recursos. Humanamente falando, não havia mais o que pudesse ser feito. Estava presa numa solidão terrível. Ela não tinha paz e era refém da agonia aos olhos de todos. A mulher era imunda e não havia esperança de que deixasse aquela posição. Não tinha. Os médicos falaram: não tem como fazer, não sei o que fazer, não tem mais o que fazer. Mas aos olhos de Jesus, a mulher desprezada que sofria era tão próxima quanto uma filha. Interessante, né? Tem uma passagem de Jesus, eu não me lembro agora qual. Eu estava vendo, mas não lembro. E ele fala, uma pessoa, então, não sei se até nesse caso aqui mesmo, que eu li várias passagens, e ele fala: filha, seja curada, uma coisa assim. E a mulher falou assim: eu não tenho pai nem mãe, eu não sou filha de ninguém. E Jesus olha para ela e fala: filha, agora você tem. Entende? Agora nós temos um pai, uma mãe. Meu pai e minha mãe morreram, os físicos aqui. O seu também. O seu pai também. Mas nós temos o nosso pai celestial. Nós temos o nosso pai que está lá cuidando de nós. Que dá risada com as nossas bobagens que nós fazemos e falamos. Que fica triste quando nós fazemos coisas erradas. Mas que nos perdoa quando nós pedimos perdão a Ele. Então, Ele tratou ela como filha, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a história da mulher nos ensina sobre a supremacia da santidade de Cristo. Pela lógica humana, quando algo impuro tem contato com algo limpo, o impuro contamina. Normalmente, uma água suja joga num copo de água limpa, o que vai acontecer? Vai ficar tudo sujo. É normal, né? Você está limpinho, arrumadinho, você encosta uma pessoa embarreada, tudo, você vai ficar sujo. Ele não vai ficar limpo, você vai ficar sujo.
É uma coisa natural, por isso que tem essa lei da imundícia. Então eles falam, se a pessoa está suja, está imunda, a hora que ela encosta numa pessoa limpa, ela vai imundiciar a pessoa, mesmo que ela não faça nada, não é sujeira aparente, né? Mas a imundícia, ela entra, mesmo que não seja aparente. Assim, se uma pessoa considerada limpa tivesse contato com algo imundo, ela também seria considerada imunda, não tinha como, né? Mas com Jesus é diferente, sua pureza é sem igual. Ele próprio é a fonte genuína da santidade, não tinha como contaminar Jesus. O próprio diabo tentou, né? Nos 40 dias de jejum de Jesus, o diabo foi lá tentar contaminar Jesus, mas não conseguiu, né? Ele quase que saiu, quase que o diabo revogou, né? Quase que o diabo falou, peraí, eu vou voltar para o céu de novo, deixa quieto, não vou ser mais diabo, mas não, ele continuou sendo diabo. Quando a mulher do fluxo de sangue lhe tocou, ele não ficou impuro, ao contrário, foi ela que ficou pura. Por isso mesmo, somente ele pode transformar pecadores impuros e imperfeitos em filhos santificados de Deus, dando-lhes vestes brancas como a neve. Então, às vezes a gente fala, né? Eu mesmo falo muito isso, que a igreja vai subir, a igreja não tem a veste branca, né? E que a gente tem que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer mesmo, nós temos que nos arrepender principalmente. Mas quem vai trocar essa veste não vai ser nós, vai ser Jesus. Ele tem o poder de encostar nessa igreja que é impura e transformar essa igreja impura numa igreja pura. Jesus tem esse poder, né? Ele pode, a hora que ele chegar no meio da igreja, por mais impura que ela seja, ele transforma essa igreja. Ele deixa as vestes limpas, né? Mas nós temos que estar preparados. Não adianta eu ir lá adorando o diabo, né, Satanás, e vou lá para mudar minha veste. Não vai mudar daí, né? Mas se eu estou disposto a servir a Deus, né? Mas eu sou pecador, eu sou fraco. Você vai chegar lá, ele vai te dar força, vai te revestir, vai trocar sua veste, vai deixar uma veste branca para você poder subir com a igreja. É maravilhoso isso, né? Em terceiro lugar, a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina que a fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. Através da fé, Cristo curou aquela mulher física e espiritualmente. Seu corpo e sua alma foram restaurados. Por isso, ele disse, né? A tua fé te salvou. Mas isso não significa que essa fé era fruto da própria capacidade dela, pessoal, né? Muito ao contrário, o próprio Jesus era a causa dessa fé. Sem ele, a mulher jamais teria possuído e exercitado tamanha fé. Lá em Hebreus 12:2 fala assim, né? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, quem nos dá essa fé, quem nos fortalece na fé, é Deus. Muitas vezes eu falo, né? Eu oro pedindo fé, eu quero que Deus me dê mais fé. E às vezes eu fico pensando, mas será que é Deus que tem que dar essa fé ou eu que tenho que ter? Mas é Deus que tem que dar. A fé vem dele, né? Está falando que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o consumador, o autor, é ele que vai dar, ele vai aumentar a minha fé, dependendo de como eu tratar. Como eu tenho que pedir. Ele tem que saber que em mim reside uma pessoa que não tem fé suficiente, mas que quer ter fé. Como tem outras pessoas que não querem ter fé. Eu vi uma história essa semana que um pastor me contou. Ele foi chamado pela família, né? Que um dos irmãos da família lá estava morrendo. Estava no hospital. Final, estava para terminar, né, a vida. Falou para o pastor, vai lá, o senhor ora por ele, vê se ele se converte, porque ele não é cristão. Aí o pastor foi, pediu, ele autorizou, né, fazer a oração, mas ele não falava, ele não tinha mais força para falar. Aí orou, terminou a oração, como sempre, né, a gente faz, né, pediu, fez o apelo. Né, o senhor vai morrer mesmo, o senhor não tem nenhuma religião, o senhor não aceita Jesus, o senhor não quer aceitar Jesus como seu único Salvador, né? O senhor não quer Jesus na sua vida? Aí ele tirou do fundo do coração, sei lá, tudo que ele tinha, e ele falou, eu não quero essas coisas para mim,
uma pessoa que está morrendo. Eu não quero essas coisas para mim. Aí o pastor pediu desculpa ali, né? Falou, então o senhor me desculpa, né? Senhor, Deus abençoe sua vida, se o senhor for, né? Embora, que Deus abençoe, tenha piedade do senhor, né? Mas eu não posso fazer mais nada, a minha parte eu fiz, né? E ele saiu dali, ele falou, dali 1 hora, 2, o cara morreu. Aí a família ligou para o pastor, para avisar que tinha morrido, e falou, e aí, como é que foi a oração? Ele falou, ó, infelizmente, eu orei, mas ele não aceitou. Ele não quis. E aí a família mesmo falou, mas ele era mesmo muito orgulhoso. E ele não arredava a pedra do que ele tinha seita dele, acreditava no que ele acreditava, e boa, ele não queria saber. Ele não queria, o que ele aceitava, acreditava, não tinha Jesus no meio, ele acreditava naquele boa. Ele não ia mudar nunca. Ele ia morrer com aquela coisa. E quantas pessoas nós temos hoje assim, gente? Dentro da nossa família. Quantas pessoas nós temos dentro da nossa família, do nosso convívio social, que são assim? A igreja eu não aceito. Falou de Jesus, isso aí, papo. Eu gosto de falar de futebol. Eu gosto de falar de filme. Eu gosto de brincar, de falar bobagem, cantar rock, cantar, sei lá, qualquer, não sei que porcariada que canta. Isso é gostoso, né? Tomar cerveja, é bom demais. Mas a hora que fala assim, se você não quer aceitar Jesus, esse negócio aí para mim é furada, não acredito nessas coisas. E não precisa ir longe, né? Porque é lógico, se você for pegar na periferia, aí no meio desses caras que usam droga, que eles não estão nem aí com Jesus mesmo, a maioria não está, né? Mas não, dentro da igreja tem gente assim, dentro da sua família, no seu convívio social, no seu trabalho, quantas e quantas e quantas pessoas que já ouviu falar de Jesus, que já leu a Bíblia, que até já foi em alguma igreja, mas hoje eles estão completamente fora de tudo, não aceitam nada. Complicado, né? E a gente eu me sinto muito inútil, né? Como esse pastor deve ter se sentido, né? Foi lá, orou, pediu, e o cara falou, eu não quero essas coisas para mim. Você já pensou? Você sabendo que Jesus está voltando, que o anticristo está chegando, que o mundo vai se transformar completamente, que nós precisamos de Jesus. A pessoa falar isso, né? Fica triste, mas é assim que funciona, né? Mas isso não significa que essa fé era fruto da capacidade dela, mas era de Jesus, né? Além disso, ao enfatizar a fé como instrumento desse milagre, Jesus tratou de acabar com qualquer tipo de superstição de que sua peça de roupa teria contribuído para a cura. Tá? A gente às vezes tem muito essa coisa, né? Tem igrejas que vendem, né? Um pedacinho, uma madeirinha da cruz de Jesus. 2000 e não sei quantos anos depois, estão vendendo a madeira da cruz. E tem gente que compra, pior de tudo, além de ter o vagabundo que vende, tem o cara tonto que compra. Entende? Essa aqui é a água do Rio Jordão. Você passa a água do Rio Jordão, a água onde Jesus foi batizado, essa água é benta, abençoada, não sei o quê, joga na sua ferida que vai curar. Meu Deus do céu. Né? É como essa roupa, né? Encostou na roupa, falou, então tem que tirar essa roupa aí e vender ela, cortar em pedacinho e vender para todo mundo, porque é a roupa que curou a mulher lá. E Jesus mesmo fala, não foi a roupa que curou, né? Não foi pela roupa, mas foi pela sua fé. Então, a fé pode fazer qualquer coisa, gente. Se a gente jogar água em cima de uma pessoa, pela fé dela, ela é curada pela água, ela é curada pela imposição de mão, ela é curada pela palavra, ela é curada sozinha, ela é curada de qualquer jeito, pela fé que ela tem, ela é curada. Porque Deus vê isso na gente. Você acha que nós precisamos que um pastor, um padre, alguém ponha a mão? É lógico que não tem problema nenhum fazer isso, tá? Não é uma coisa inútil, falar, então não pode. Não, claro que pode. E como a fé da gente é pequena, é importante que seja ajudada. Muitas pessoas precisam desse sinal, né? Mesmo quando eu vou em igrejas, de outras igrejas assim, quando chama na frente para ir orar pela gente, alguma coisa, eu vou lá orar, que ora por mim, grande coisa, né? A pessoa quer botar a mão, se te conhece, o pastor sabe que são pessoas dignas, não tem problema nenhum, impõe a mão e ora, ou não precisa impor a mão, mas orar por todos que estão ali, sabe? É uma maneira de você mostrar para Deus, eu estou aqui,
né? Eu estou precisando da sua ajuda, estou precisando de você, preciso do Senhor comigo todo momento. Eu estou aqui implorando, né? Então não tem nada demais, mas só que a pessoa, pela fé, ela consegue, não precisa encostar. Se ela não tivesse, ia ter que ter essa história até para ter essa explicação, né? Mas se ela ficasse parada na calçada que ela estava, e pela fé ela falasse, só de pensar em Jesus, se Ele vai me curar, né? Pela fé eu sei que eu estou curada, ela seria curada. Mas a fé, ela tem que ser grande. Só que a fé é uma coisa, não sei se posso dizer que é emocional, mas é uma coisa do cérebro da gente, né? A fé, ela produz uma endorfina, né, que chama. Ela produz uma coisa diferente, né? E induz o corpo a ser curado, entende? Então, para acontecer isso, precisa um tipo de um start. Isso cientificamente falando, né? Para acontecer essas curas, que eles não chamam de cura, né? Essa metamorfose no corpo, vamos dizer assim, ela precisa de um start. E esse start, ele é, às vezes, esse tocar na orla da veste, às vezes é uma comunhão da Igreja Católica, às vezes é a unção do pastor, né? Que ele põe a mão na cabeça, nossa, porque aquilo lá deu start, não foi a mão, entende? Não foi a mão que fez o milagre, foi Deus que fez o milagre, né? Mas o que fez acontecer o milagre foi a fé daquela própria pessoa. Ou, às vezes, é a fé daquele que ora. Aquele que ora, ele tem tanta fé, ele acredita tanto que vai ser curado, que o cara, mesmo sem acreditar, ele é curado. Então, existem várias maneiras, entende? A gente não pode colocar de um jeito só, sabe? Não, é assim que funciona. Não é. Tem várias maneiras, tem vários jeitos. E Deus quer usar, simplesmente, Ele quer que um de nós tem que ter fé. Ou aquele que ora, ou aquele que recebe a oração. Tem que ter muita fé, né? Eu oro com certeza absoluta que você vai ser curado. Vai ser curado, mesmo que eu não acredite. Tem gente aqueles cegos que iam falar com Jesus mesmo, eles não tinham certeza que iam ser curados. Tanto que a maioria foi embora, nem voltou mais para agradecer, né? Vamos tentar ver se curar, beleza, né? E ele curou, mesmo sem as pessoas não terem fé. Lá em Hebreus 12, 2, eu já falei isso aqui, né? Nem disso, então, além disso, ao enfatizar a fé como instrumento desse milagre, Jesus tratou de acabar com qualquer tipo de superstição de que sua peça de roupa teria contribuído para a cura, né? Definitivamente, quem cura e restaura é Jesus, em resposta à fé, e não um tecido ou qualquer objeto que supostamente seja místico ou sagrado. Não existe isso, né? Por isso, tenha fé. Não existe nada, por mais difícil que seja, que Jesus não possa curar ou transformar. Você tem que acreditar nisso, né? Acredite. Jesus é poderoso o suficiente para tirar a gente do meio do buraco, para tirar a gente do meio do sofrimento, para nos tirar de um casamento, né? Não tirar, mas restaurar um casamento que está ruim. Basta a gente ter fé e acreditar que vai acontecer, né? Às vezes a gente sofre, como essa mulher, 12 anos, por não acreditar, não ter fé. Quantos de nós sofremos, né? Às vezes 20 anos com uma empresa que não vai para frente, 20 anos trabalhando num lugar horrível, porque não tem fé, não acredita. Às vezes Deus fala, viu? Pede a conta que eu tenho um lugar bom para você trabalhar. Aí você escuta aquilo lá e fala assim, isso é coisa do diabo. Não é coisa de Deus, não. Vou pedir a conta e vou ficar sem trabalhar, eu vou ficar sem emprego, vou ganhar o quê? Entende? Eu estou falando do emprego, mas em todas as coisas é assim. Deus coloca palavras no nosso ouvido, no nosso coração, muitas vezes. Isso eu estou falando para aqueles que são filhos de Deus, tá? Não estou falando para aquelas tranqueiras que tem no mundo aí, que não querem Deus, não querem nada. Mas aqueles que realmente receberam Jesus, a gente ouve, deveria ouvir Deus, e a gente só não ouve porque a gente não quer. A gente acha que é complicado, que é difícil, que não é Deus, né? Dependendo da situação, quando a situação é mais complexa, a gente fala, não é coisa de Deus isso aí, não. Então, que a gente tenha coragem dessa mulher, né? Que a gente vai tentar tocar na orla da veste de Jesus. Não precisa mágica, não precisa nada, basta ter fé. É o que Jesus falou para ela, sua fé te curou. E ele falou isso para outras pessoas, né? Então, está explicado isso, não tem muito o que a gente fazer. É a gente acreditar
que Deus pode transformar a nossa vida em todos os sentidos. Tem hora que a gente está desiludido, desanimado, né? Mas Deus pode mudar, apesar da gente não acreditar, apesar da gente achar que é impossível. A gente acha que é impossível, mas para Deus nada é impossível. Amém? Vai fazer mão louvor? Não, a garganta está ruim ainda. Então vamos servir a Santa Ceia hoje. Eu vou pegar o outro microfone. Alô, alô, alô. Queria chamar a pastora aqui à frente. E a penúltima Santa Ceia do ano. Olha que maravilha. Já foi 2023, gente. A gente fala assim, nossa, vai começar outro ano, nossa, começar tudo de novo, mas nem se preocupe. Daqui a pouquinho nós já vamos falar que estamos no carnaval, daqui a julho, daqui a pouquinho é dezembro de novo. Como eu falei isso no começo desse ano, né? Ele fala, nossa, um ano, mais um ano. E as coisas passam rápido. E vão passar, né? A própria Bíblia fala que nos últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos tempos, o tempo seria abreviado. Porque se não fosse abreviado, nós não suportaríamos. Eu não sei se vocês estão vivendo nesse planeta que eu vivo, porque tem gente que eu converso com algumas pessoas e eu acho que eles não estão vivendo no mesmo planeta. Eles devem estar vivendo em Saturno e vêm passar férias aqui na Terra. Né? Porque você fala as coisas ruins que estão acontecendo aqui, eles falam, mas está acontecendo isso? Mas eu nunca vi isso, mas tem isso, meu Deus do céu. Né? Lá em Santa Catarina, teve um tipo de tsunami lá, semana passada. Né? Encheu, veio onda de 3 metros, lá no Rio de Janeiro também, onda de 3 metros. A natureza está indo contra o Brasil. Tudo que nós não tínhamos está acontecendo aqui hoje. A Amazônia está queimando toda. Entende? Não é só por causa do governo, é que Deus está dando um recado para nós. Está mostrando, não só aqui, né, como a guerra em Israel, a guerra na Rússia, e outros lugares acontecendo cataclisma que nunca aconteceu, se aconteceu nunca foi tão grande. Então está acontecendo coisas que realmente está mostrando que nós estamos chegando no final dos tempos. É como eu digo, o final dos tempos para mim seria, né, se fosse para ser breve, seria daqui 6 meses, sei lá, 1 ano. Mas para Deus pode ser daqui 100 anos. Então a gente não pode falar, né, vai acabar o mundo. Vai acabar, vai mudar tudo. Mas a gente não sabe quando. Né? Então eu vi ontem uma live e as pessoas, o profeta lá que estava falando, não sei quem é o cara, mas ele está dizendo que em 2024 a gente vai conhecer o anticristo. No ano que vem, né? Daqui 2 meses, 1 mês e meio. Nós vamos conhecer o anticristo e que nós vamos nos surpreender, porque o anticristo é uma pessoa bastante conhecida e influente. Então, mas só que não falou quem era, né? Ficou assim, né? Sei lá, né? Pode ser que ele tenha razão, pode ser que não. Pela Bíblia, quando o anticristo vier para a terra, a ideia que a gente tem é que Jesus também volte, né? Antes, inclusive, e arrebate a igreja, já com uma veste branca, né? Aqui da terra. Bom, isso eu não sei. Mas nós temos que, principalmente, estarmos preparados, porque as coisas estão acontecendo e estão mudando bastante. Mas vamos ministrar a nossa Santa Ceia, é a penúltima de 2023. Vamos ver se não vai ser a última, né? Se Jesus voltar já o mês que vem, a gente não faz a última, né? Vamos ver. Que Deus nos abençoe e cuide de nós. Muito bem. Vamos orar então. Senhor Deus Todo-Poderoso, consagramos a Ti nesse momento esse pão e esse suco de uva. Repetimos o Teu gesto de amor, que por respeito aprendemos. Abençoe esses alimentos e que seja fortaleza para a nossa alma e para o nosso coração. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós vamos distribuir o pão, você segura na sua mão, e daqui a pouquinho a gente come todos juntos.
puder levantar o pão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos comer então. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos então distribuir o cálice. Você toma o cálice e devolve na bandeja. Agradecemos a Deus por podermos participar de mais essa Santa Ceia. Amém, meu Deus. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Por mais um dia na Tua graça, na Tua presença. Mais uma Santa Ceia que o Senhor nos preparou, Pai, por estarmos aqui reunidos, compartilhar esse momento, assim como diz a Tua palavra, Pai, para que fizermos isso até que o Senhor volte, Senhor. E nós aqui estamos na Tua graça, na Tua presença, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, que este pão, que este vinho seja para a fortaleza do nosso corpo, Senhor, dando-nos, Pai, uma semana abençoada, uma semana cheia de bênçãos, Senhor, que o Senhor nos dê o discernimento, que o Senhor nos dê, Senhor, a sabedoria que cada um de nós precisamos, Pai, e que nós possamos estarmos aqui presentes no próximo ano, mês, na próxima Santa Ceia, Senhor, cheios da Tua graça, Senhor, que nós sejamos cada vez mais dependentes do Senhor, Pai, que a Tua graça venha nos inundar, que nós possamos sair daqui fortalecidos, Pai, sabendo que o Senhor é conosco, sabendo que Tu és o nosso Deus, que só o Senhor cura, sara, liberta, Pai, e por isso nós nos entregamos em Tuas mãos, de corpo e alma e coração, Senhor. Eis aqui os nossos corpos, Senhor, nós nos entregamos a Ti, Senhor, e nós nos consagramos ao Senhor, Pai. Seja conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, nós Te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, e graças a Deus. Aleluia. Você não orou ainda? Vem aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego em Tuas mãos também esses pedidos de orações aqui colocados, a cada vida aqui representada, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa, Senhor, suprir as necessidades de cada um, da bênção que cada um aqui almeja, Senhor. O Senhor que sonda nossos corações, nos conhece, sabe qual a necessidade de cada um, que o Senhor possa, Senhor, também está agindo de maneira sobrenatural na vida de cada um, dando aquilo que cada um necessita, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Mais uma Santa Ceia. Nós vamos estar encerrando então o nosso culto de hoje, né? O culto da família, o culto da Santa Ceia. Que o Senhor possa ter se alegrado com o que nós fizemos, com a nossa palavra, com a palavra dele, né? Nós só emitimos som, mas a palavra é de Deus. Põe a mão no seu coração, se você puder, vamos orar e agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso. Já agradecemos desde já, Pai, pelo nosso encontro, né? Nosso encontro tarde dos casais, que nós vamos fazer no dia 20, com certeza, com a Tua bênção e com a Tua autoridade. Nós queremos fazer, não para que nós tenhamos
algum sucesso, êxito, mas que esse sucesso, esse êxito seja no teu nome, Senhor. Para que algumas pessoas que possam participar desse evento consigam conhecer mais ao Senhor e a tua palavra e se ajoelhem perante ti, Senhor. É isso que nós queremos. Então abençoe-nos, Pai. Também pedimos pela igreja de Orlando que o Senhor esteja à frente de tudo, abençoando os 2 pastores que estão lá hoje, né, e o pastor novo que vai entrar também, que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus, Pai. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos, Pai. E abençoe a nossa igreja aqui em Piracicaba, Senhor, que a gente possa estar cada vez mais perto de ti. E a igreja Agnes da Água Branca também, que vai fazer 10 anos que eles vão fazer, né, se não me engano, agora em dezembro. Abençoe também a vida do pastor Toninho e da pastora Idalina, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, é o que eu te agradeço. Amém, Senhor. Eu quero também pedir pelos meus irmãos, pelos meus filhos, Pai, pelas minhas netas, por todas as pessoas da nossa igreja, por todas as pessoas que trabalham, que colaboram conosco, Pai, todas as pessoas que estudam aqui na escola, lá na Peixinho também, Senhor, as professoras de lá, que o Senhor esteja à frente de tudo, Senhor. Tudo é seu, tudo é para nós, só simplesmente cuidamos de tudo que o Senhor nos dá, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado por tudo. Nos dá capacidade, Senhor, nos dá saúde, para que a gente possa estar à frente, Senhor, de tudo isso, para que a gente possa fazer algo melhor, Senhor, para que a gente possa, talvez, pela sua vontade, Senhor, levar a tua palavra, a tua existência, o teu poder, os seus milagres, Senhor, a essas pessoas que estão sempre do nosso lado e nós, muitas vezes, não conseguimos passar para ela esse sentimento. Esteja conosco, nos abençoe em todos os momentos. Obrigado, Senhor. Agora nos leve para casa na tua bênção e na tua misericórdia nos dê uma noite de sono abençoada, apesar do calor que está hoje, Senhor, mas que possamos dormir e descansar, e que essa semana que entra seja uma semana maravilhosa, abençoada, que dê tudo certo, Senhor, que a gente sinta a tua presença em tudo que nós vamos fazer. Obrigado, Senhor, louvado seja o teu santo nome. O Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre, e todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e uma boa noite a todos.